Bom dia a todos. Estamos aqui para mais do programa Comex em Foco, onde nós vamos tratar aqui práticas e estratégias de sucesso na exportação. Vou expor esse assunto para vocês, ok? Vamos lá. Gostaria de dar as boas-vindas a todos que estão nos acompanhando pela internet, também pelos smartphones. Lembrando que o acesso a esta aula via smartphone, as pessoas não conseguem visualizar os slides, ok? E nem tampouco participar do chat. Mas aí a Bracomex ela disponibiliza, após a apresentação, os slides para os senhores, para as senhoras, ok? Através do e-mail comexinfoco@bracomex.org, ok? Então vocês podem solicitar esses slides, a gravação desse evento também, perfeito? Além das questões. Bom, vamos lá, pessoal. Meu nome é Paulo Queiroz, eu sou administrador pós-graduado em comércio exterior. Eu atuo nessa área desde 91, atuei em empresas de setores bem diferentes. Então, eu digo que eu tenho uma vivência, vamos dizer assim, multifuncional no Comex, né? Atuei em empresas com produtos de natureza bem diferentes e tratativas administrativas, aduaneiras, logísticas distintas. Hoje sou empresário na Queiroz Trade e presto serviços na parte de consultoria, na parte de capacitação de indústrias, empreendedores, estudantes, enfim. Vamos olhar aqui brevemente como estamos aqui a participação geral, né? Eu vejo aqui que nós somos hoje nesta sala em 121 pessoas. Então, nós temos 121 participantes. Vamos verificar aqui de onde os participantes são. Temos aqui participantes de várias partes aqui. Peço que me enviem as regiões e me falem um pouco aí de vocês. Quem é estudante, quem é empresário. Temos aqui Ribeirão Preto, a Larissa, a Caterine do Rio de Janeiro, Tiago, Rio de Janeiro. Temos pessoal de Rondônia, Pecém, Acre, Alferes, Rio de Janeiro, Cuiabá, Cafelândia. Bom, o chat aqui passa bem rápido. Itatiba, ou seja, nós temos aí estudantes, pessoal de Brasília, Rio Verde, Dinho, Isabel, pessoal lá de Santa Catarina, Espírito Santo. Agora somos em 130 pessoas na sala, ou seja, nós temos aqui um público bem diversificado e espero que atenda aí as expectativas dos senhores de terem acesso a algumas informações, de eu poder compartilhar algumas fontes relevantes de informação para a capacitação em quem atua nessa área, em quem quer se valer de ferramentas disponíveis aos empresários, aos empreendedores, perfeito? Então, vamos lá. A nossa apresentação ela está estruturada da seguinte forma. Nós temos aqui 4 tópicos que eu vou desenvolver com vocês. Cada tópico ele vai se desenvolver em torno de 10 minutos, 10 a 12 minutos, em média. Ao final dos tópicos, eu vou abrir aqui para perguntas. Vocês podem, inclusive, fazer as perguntas também discando hashtag e aí envia a pergunta. Eu vejo aqui na sala. Né? Então, no final, nós responderemos aí algumas perguntas. Aquelas que, pelo motivo do curto tempo que nós temos, dada a complexidade aí do assunto, aquelas perguntas que não forem respondidas, elas poderão ser encaminhadas à Bracomex, tá? E aí eu responderei aí as perguntas, ou os nossos monitores já estão munidos aí também das informações, ou me solicitarão essas informações, ok? Então, o primeiro módulo, nós vamos falar um pouco sobre a percepção de cenários, tá? Então, essa percepção de como está o cenário hoje no Comex, né? Como é que o Brasil está posicionado aí em termos mundiais,
algumas fontes aí também para acompanhar esses cenários, que é importante de quem atua na área ou pretende atuar. No segundo bloco, nós vamos conversar um pouquinho sobre autoavaliação, planejamento e capacitação. Ou seja, aqui o nosso objetivo é uma reflexão, né, sobre os requisitos, né, as premissas para se obter um nível de competitividade da organização. Então, você precisa aí de alguns elementos fundamentais para que a sua empresa, a sua organização, ela possa ingressar nesse trade da exportação. Okay? No terceiro módulo, nós vamos conversar um pouquinho sobre soluções para inserção internacional. Ou seja, o objetivo desse módulo é indicar alguns mecanismos, algumas fontes de informações, né? Algumas fontes de acesso a mercados que existem aí disponíveis. A combinação dessas fontes aí, né, podem ajudar a fomentar, alavancar os negócios aí, objeto de interesse da organização, da empresa. Okay? No quarto bloco, quarto módulo, enfim, nós finalizamos com atuação comercial e operacional. Ou seja, vamos abordar um pouquinho aí a gestão interna e externa da empresa em busca de resultados de excelência. Então, a importância aí de nós termos algumas prerrogativas aí para que haja, vamos dizer assim, o sucesso aí nas exportações ou que o risco seja mitigado, né? Nessa situação aí de explorar-se aí o mercado internacional. Então, vamos iniciar a nossa jornada aqui. Então, primeira fase aqui, percepção de cenários. Nós temos aqui nesse slide alguns vídeos. Infelizmente, essa sala de aula, né, não nos fornece o recurso de passar alguns vídeos. A minha ideia seria passar pelo menos um vídeo na entrada de cada módulo, de alguma autarquia ou alguém de expressão no trade, aí, no cenário, né, internacional, e aí para tecer os comentários em cima disso. Mas, de qualquer forma, esses vídeos estão disponíveis aí na Abracomex para os senhores, ok? Poderão ser acessados. Eu vou comentar brevemente aqui o que nós temos aqui nesse vídeo. Existe aqui um vídeo da senhorita Denise Campos de Toledo, ok? Uma comentarista de economia do jornal da TV Gazeta. Então, ela fala que esse vídeo é de agosto de 2016, fala sobre os resultados recentes da balança comercial. Tá? Depois nós temos um outro vídeo aqui de algumas empresas que estão lucrando aí com exportações em tempos de crise. Então, são pequenas empresas, tá? Uma reportagem do Pequenas Empresas e Grandes Negócios. Então, um vídeo selecionado aí para vocês. E temos aí no final também a TV NBR, falando também sobre balança comercial. O meu intuito com os vídeos é apresentar sempre o contraponto, ou seja, algumas situações têm uma visão mais conservadora do cenário e uma visão mais otimista, e todas amparadas com algum case, com algum lastro de informação oficial, né? Então, vamos lá. Nós temos aqui um histórico anual do dólar, setembro de 2015 a agosto de 2016. Então, nós tivemos aí, aqui, vocês, senhores, acompanham aqui essa evolução, esse histórico do dólar ao longo desse processo, né? O interessante é notar o seguinte, a questão do dólar versus cultura exportadora, né? O dólar, obviamente, ele tem, claro, um impacto grande na operação, mas me parece que a globalização é algo hoje inevitável, né? E é claro que essa taxa ela vai colaborar, né? Deve ser objeto de atenção aí no planejamento de exportação, mas ela não pode ser um fator isolado, né? Ela, das demais competências aí variáveis que a gente possa atribuir à questão da internacionalização da empresa, né? Para o ingresso no trade internacional. Tá? Ou seja, a empresa ela tem que estar presente em maior ou menor grau, consolidando a sua marca, a sua imagem, o seu produto ao longo do tempo no mercado internacional. Isso me parece algo inevitável nos tempos de hoje, né? Então, do lado direito do nosso quadro,
nós temos aí a questão do custo Brasil, né, representada aqui por algumas imagens. Uma delas aqui, referente à barreira, quebra de barreiras, né? Ou seja, os velhos conhecidos aí de logística interna, eu poderia citar aqui prazo de liberação dos intervenientes envolvidos, embora já haja um certo avanço, né, na burocracia, desde os tempos em que não existia Siscomex. Hoje nós temos até drawback eletrônico, temos alguns regimes aí que já operam 100% em modo eletrônico, temos um portal, né, também criado recentemente. Então, nós temos um movimento no sentido de diminuição dessa burocracia, o próprio OEA, o Operador Econômico Autorizado. Então, nós temos ações que nos direcionam para mitigar, diminuir essa burocracia. Porém, ela ainda nos envolve no dia a dia, né? Por exemplo, um canal vermelho de uma carga marítima, você tem que aguardar aí 3, às vezes até 7 dias para que haja a inspeção da carga. Isso te gera, muitas vezes, um custo adicional de período de armazenagem, etc, etc e tal. Então, ou seja, nós temos, ao longo do processo exportador, nós temos diversas variáveis ainda que são empecilhos, né? O Brasil ainda exporta também tributos, né? A exemplo do CLLL, né? A taxa sobre o lucro líquido, né? Auferido na exportação. Então, a gente acaba agregando esse custo no nosso produto, além da questão do dólar. Isso foi para colocar aqui, fazer uma imagem para os senhores de que não é só a questão do dólar que a gente tem que estar aí preocupado, né? A gente tem que gerir esses custos e tem que estar aí no dia a dia acompanhando alguns movimentos em termos tributários, fiscais, que contribuem para que a gente possa se valer de alguns regimes especiais, algumas situações pertinentes, obviamente, ao produto, ao setor de atuação, à logística do produto, né, da empresa, que possam agregar competitividade ao nosso produto, né? Então, se por um lado a gente tem aí dificuldades na superação dessas barreiras, eu diria aos senhores que a gente desenvolve, né, certos anticorpos aí, ou seja, o brasileiro busca aí, inevitavelmente é remetido a buscar soluções inovadoras, um poder de adaptação, de ir além daquele cenário, vamos dizer assim, da zona de conforto. Então, tudo tem aí as suas dificuldades, mas também tem, né? Aqui um overview do Trade Map, que é uma das fontes aí interessantes de consulta, com lista dos principais exportadores mundiais em 2015. Ok? Então, o que a gente percebe nesse slide aqui? Uma baixa participação do Brasil no trade mundial. Nós somos o 25º país, né? Mais ou menos 1% do trade internacional. Então, isso é muito pouco, né? Nós estamos aqui num ranking, né? Considerando aí o nosso PIB, o nosso potencial de exportação é muito baixo, né? Num outro slide aqui, é interessante observarmos, eu faço uma correlação aqui, né, entre o valor exportado e o crescimento ou declínio em percentual do valor dos produtos. Então, a gente pode notar que, nesse período, vai de 2000 a 2015, que o Brasil teve uma retração percentual, né? Hoje nós temos aí menos 6% em valor, ou seja, denota uma perda no valor exportado. Nós somos aqui, estamos entre o quinto maior declínio em valor nesse período. Tá? Lembrando que a gente tem uma forte participação aí dos commodities na pauta de exportação e, obviamente, a baixa em valores internacionais dos commodities contribui de forma relevante para essa leitura aqui, né, desse gráfico especificamente. Ok? No cenário, aqui eu trago um cenário da balança comercial de 2016, onde nós vemos aqui, podemos identificar o superávit, né, acumulado de janeiro a agosto de 30,5 bilhões. Na verdade, hoje, cheguei a puxar novamente esse dado no site do MDIC, né? Nós já estamos em 33 bilhões, né?
Então, atualizando esses dados, né, temos aqui, por exemplo, de modo geral, superávit de 997 milhões, resultados de exportações, no valor de 3,4 bilhões, e importações de 2,4 bilhões, né? Ou seja, no mês as exportações somam 4,9 bilhões. Né? Na verdade, o que a gente nota é uma desaceleração das importações e não ampliação relevante das exportações. Né? Então, com essa desaceleração na importação, gerou-se esse superávit. Então, não é um superávit que ele nos traz um cenário de melhora da exportação, e sim uma redução tanto da exportação como da importação também. É interessante frisar que no site do INDIC os senhores podem ter acesso à prévia até setembro, segunda semana de setembro, com esses números, e ali acompanhar também não só os comentários, como também esse comportamento. Ali podemos identificar, inclusive, por produto, por país, por bloco econômico, há uma série de filtros aí que os senhores podem consultar. E nos próximos slides estarão disponíveis aí os endereços desses sites, essas indicações que eu faço aí como consulta, né? Bom, chegamos ao final do slide desse primeiro módulo. Deixa eu ver como é que está o nosso tempo aqui, ok? Onde eu faço uma pergunta aí para os senhores. Eu mostro aqui, apresento para aqueles que não estão vendo no momento. Nós temos aí um copo com água, com 50% de água. E a pergunta é se o copo está meio vazio, meio cheio. E à direita nós temos um telefone antigo, daqueles de parede, e logo embaixo um smartphone atual. Então, isso nos remete ao que? Uma reflexão, na verdade, a analogia dessas figuras. Né? Nós podemos ter uma posição otimista com relação a esse copo, estar meio cheio, ou uma posição mais conservadora de enxergar o copo meio vazio, e o copo entenda-se aí as atividades de exportação, ingressar nesse trade, abraçar esse desafio. Do outro lado, nós temos aí uma situação de passado e futuro, ou seja, o futuro é inevitável, né? Você pode não compartilhar ou não, vamos dizer assim, se entregar 100% à nova tecnologia, aos novos tempos, mas ele faz parte da vida de todos, ou seja, o progresso é inevitável, a globalização é inevitável, cada vez mais aspectos de intercâmbio entre países, blocos, produtos estrangeiros concorrendo com o seu produto localmente, ou seja, as empresas não são mais empresas locais, né? Deixaram de ser empresas locais há muito tempo já. Elas podem nem efetuar operações de importação ou exportação, né? Creio que hoje duvido um pouco, mas enfim. Mas elas estão inseridas nesse meio. Então, é inevitável pensar-se num cenário otimista, pensar-se num cenário de se preparar para esta situação, né? De mitigar riscos, de ter a capacitação, de fazer um bom planejamento e avançar na direção que é possível, que é a direção de ir em frente. Né? Não há como retornar no progresso. Ok? Bom, nesse momento nós encerramos, deixe-me ver novamente o tempo aqui, controlar bem. Encerramos ok? Estamos já no finalzinho então do primeiro bloco. Abro para algumas perguntas nesse momento. Se os senhores tiverem alguma pergunta. Marília Rodrigues, senhor Paulo, trabalho em uma trading company, vejo isso muito claramente acontecer na desaceleração das importações. O senhor visualiza uma melhora nesta questão? Há possibilidade de fomento das exportações a curto e médio prazo ou continuaremos somente com um governo que limita importações para dar uma sensação de falso superávit na balança comercial? Vamos lá. Trading company, exatamente. Nós temos aí essa desaceleração. Eu sempre digo que o que falta é uma cultura exportadora, e não só eu digo isso, já em vários eventos que eu participei com algumas autoridades aí do setor. O que ocorre? Nós
nós temos aqueles velhos problemas de carga tributária, de burocracia, de uma logística deficiente. Então, são aqueles pontos que eu diria que é um eterno looping, né? Nós sempre estamos comentando isso. Mas existem os cases de empresas que saem desse looping e buscam a inovação. Você tem cases, para o tamanho do Brasil, obviamente, ainda em números pequenos, mas você tem situações, cenários de empresas que vão além das dificuldades. Então, isso exige um esforço, né? Exige um esforço mais nosso, de todos nós, vamos dizer assim. As exportações, eu costumo dizer que nós precisamos primeiro formatar essa cultura exportadora e estar preparados. Então, a preparação, a capacitação para estar no mercado internacional, ela precisa existir. Por exemplo, esses dias nós estamos com uma feira aí da China, em São Paulo, né, uma feira com indústrias chinesas que querem exportar para o Brasil, promovidas aí, então, por essas empresas, né? Eu participei dessa feira ontem, por exemplo, conversei com algumas indústrias que querem exportar para o Brasil e eu escutei mais de uma vez, poxa, vários empresários, pessoas que vêm aqui nos contatar, não falam inglês, né? Quer dizer, um mínimo de contato, de poder conversar diretamente, embora tenham tradutores lá, obviamente, à disposição, inclusive uma estrutura interessante, eu achei, para essa modalidade de matchmaking, mas você já percebe que falta uma certa capacidade, falta uma certa estrutura. Exportação é médio e longo prazo. Eu costumo dizer em algumas empresas que eu prestei consultoria, puxa, o dólar está a 4, quero exportar amanhã. Obviamente, quem exportou com dólar a 4 é quem se preparou 2 anos atrás, né, ou 3 anos atrás. Né? Então, a pessoa que chegou naquele patamar de ter uma maturidade exportadora, ela teve que investir. A exemplo de quem montou a fábrica. Quando a pessoa montou uma fábrica, uma atividade, ou mesmo um negócio, que seja até um franchising, por exemplo, uma franquia, você tem que investir muito trabalho, tem que investir dinheiro e você vai ver esse retorno lá na frente, e ainda com um delta de risco. Então, as condições, favoráveis ou não, as condições estão aí. Né? Nós temos que estar internacionalizados. Isso, para mim, é um fato. Então, o que nós precisamos para isso? Né? Além dos entraves e da visão crítica do que acontece, a gente tem que se capacitar e a gente tem que buscar essas soluções. Ok? Bom, nós temos algumas outras perguntas. Deixa eu dar uma verificada aqui geral e verificar se eu consigo, dentro do nosso tempo aqui, responder mais alguma neste bloco. Gostaria de saber, visão se refere a e-commerce ou exportação de um modo geral. É exportação de um modo geral, tá? O e-commerce, você vai ter também os intervenientes. Você pode, o fato de você importar ou exportar via uma plataforma que vai promover o seu produto, isso não quer dizer que o seu produto não vai cair no tratamento aduaneiro, administrativo, aduaneiro. Ou seja, você precisa conhecer, você precisa se capacitar, você precisa monitorar terceiros. No caso, a logística no e-commerce é fundamental. Então, uma logística internacional no e-commerce é fundamental para o seu negócio sobreviver. Se você não souber monitorar, acompanhar isso, escolher bem o parceiro, enfim. Então, também se aplica, né? Vamos lá. E temos aqui ferramentas de análise de cenários, SWOT, exatamente. Nós temos diversas ferramentas, nós vamos falar isso no bloco mais para frente, onde eu falo em gestão operacional e comercial. Exatamente. Nós temos aí diversas ferramentas que abordaremos no próximo bloco. Tá? Vamos lá. Cenário atual de nossa moeda frente ao euro. O que você indicaria para importar da Europa? Questões de importação e exportação. Essas questões elas costumam ser frequentes. O que importar? Para onde exportar? Eu já passei por algumas empresas, como eu citei no início da nossa conversa, de diversos setores. E hoje eu respeito muito cada produto. Né? Normalmente, Queiroz, trabalha com exportação, pode trazer isso, pode trazer aquilo. Eu sempre falo depende, aquela resposta de advogado. Né? Depende. Atravessar a rua é perigoso? Pode ser. Depende. Que rua, onde, em que hora.
tem semáforo, tem faixa de pedestre, etc. Enfim, é a mesma coisa. Você precisa fazer uma análise, né? Você tem que contextualizar. A mercadoria vem da onde? Vem da Europa, tá? Mas essa mercadoria é amparada por algum benefício? Ela tem algum acordo bilateral que você possa ter esse lastro e poder ter uma redução de tarifas na nacionalização? Exportar também, aquele mercado, o seu produto está. Nós vamos conversar um pouquinho sobre isso nos próximos blocos também, que é a capacitação, é o potencial exportador, mas, assim, as perguntas, as respostas, aliás, as perguntas, elas são muito pontuais, são muito cirúrgicas, então cada produto é um universo de coisas. A gente pode ter um produto que tem Anvisa, outro que tem Inmetro, outro que não tenha certificação de órgão ou regulação nenhuma, que seja só realmente você importar. Cada produto tem a carga reefer é diferente de uma carga dry, carga aérea totalmente custos diferentes de uma carga aérea, marítima, enfim. Nós temos diversos, não só o modal, logística, tratamento administrativo, fiscal, aduaneiro, nós temos uma série de variáveis que a gente tem que analisar para a resposta não ser uma resposta superficial do tipo, eu acho isso, eu acho aquilo. Não existe achismo, existe você olhar para o produto, olhar para o mercado, você ter metodologia, você ter capacidade de análise, você fazer crossing de informações e aí, diante disso, validar fontes de informação, etc., cruzar esses dados e assim tomar decisões. E mesmo após todo esse estudo, esse planejamento, obviamente, você está vamos chamar de selva corporativa. Existe sempre um delta de riscos, mas numa situação dessas você minimizou bem os seus riscos, ok?